Sejam mais que bem-vindos ao meu canal. Vídeo de hoje, vídeo simples para você conhecer o Deportes Iquique, time que vai enfrentar o Clube Atlético Mineiro pela Sul-Americana. Nós iremos abordar aqui esquema tático e quais as dificuldades que o Atlético pode enfrentar nessa partida. Porém, antes, deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante. E claro, deixe nos comentários aqui o que você gostou e o que você não gostou do vídeo, pois é muito importante também. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que abordar, o Deportes aqui que nas últimas 5 partidas ele empatou 3 e perdeu 2, ou seja, ao contrário, né? Ele perdeu 3 e empatou 2, ou seja, ele não tem vitórias e ele perdeu para o Caracas dentro de casa. O Caracas é um time horroroso, ridículo, então o Atlético tem a obrigação de vencer o Deportes Iquique, mesmo que o jogo seja sem torcida. O último jogo, o Deportes Iquique entrou num 4-2-3-1. Então ele tem 5 caras no meio de campo. E o Atlético joga tradicionalmente com o Cuca num 4-3-3. Ou seja, eles vão tentar alugar o meio campo. E aí o Atlético precisa dos seus volantes bem ativos para o quê? Para poder tentar dar um combate maior. E o que eu vou falar aqui hoje é uma coisa que eu já venho martelando há algum tempo. O Gabriel Menino é um reforço muito bom do Atlético, é um cara que, sem sombra de dúvidas, é um cara que joga muito, mas na minha opinião ele tem que sentar no banco para o Rubens, porque o Rubens, dos jogadores do Atlético, né, dos defensores e dos volantes, ele é o único que tem a característica do cara pegador, estilo Donizete, estilo Pierre, não comparando a grandeza de cada e a história dentro do Clube Atlético Mineiro. Mas esse volante pegador pode ser muito importante nessa partida. Por quê? Porque se o Atlético consegue roubar a bola com o Rubens, com a velocidade que ele tem, o Atlético consegue pegar os caras lá de calça curta. E o contra-ataque pode ser muito bem armado. Claro que o Atlético não vai jogar no contra-ataque contra uma equipe fraca como essa. O Atlético tem que propor o jogo, pois joga em casa e tem um time com um elenco, né, com um valor astronômico em comparação ao Iquique. Porém, ali, nas circunstâncias do jogo, você não consegue manter a pressão o jogo inteiro. Foi o que o Atlético fez contra o Grêmio. Pressionou muito, perdeu os gols e depois toda a energia do Atlético foi caindo. Quando o Atlético assustou, já tomou os gols ali e no segundo tempo teve que se reorganizar e aí demorou para poder conseguir ali o gol e não conseguiu o empate. Contra o São Paulo foi a mesma coisa. O São Paulo, com uma superioridade numérica no meio de campo, dominou aquela parte e o Atlético ficou para trás. Tanto é que nos primeiros 30 minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo dominou o jogo. Depois, no segundo tempo, o Atlético foi melhorando, com as alterações ali. Então, o Gabriel Menino, ele tem que sentar no banco. Chegou a hora do Rubens jogar de volante ali. Porque o Rubens é aquele cara que pega, morde e entrega. Ou então ele pega, morde e arranca no contra-ataque. E o Coelho é um cara que é muito importante, porque o Coelho tem 1 contra 1. O Coelho é um cara que dribla muito, é um cara que tem a velocidade. Então, se ele pegar ali no contra 1, ele vai fazer coisas boas. Então, o Coelho é um jogador muito importante nesse esquema tático também. Assim como o Rony e Hulk. No Atlético falta, o meio campo do Atlético é o que falta para o Atlético deslanchar na temporada. Porque o Scarpa, a gente consegue perceber que o Scarpa demora muito para entrar no jogo. Você vê que no jogo contra o São Paulo mesmo, ele só entrou no jogo no final da partida. Ele não consegue jogar os 90 minutos dentro da partida, dando aquelas pifadas, dando aquelas fatiadas. Então, assim, o Atlético, né, precisa mais do Scarpa. E o Scarpa precisa se apresentar mais para triangulação, para trocar uma figurinha com o Hulk, trocar uma figurinha com o Rony, com o Coelho. E o Rubens, entrando no lugar do Gabriel Menino, você tem esse cara que rouba, que entrega. Ele também é um cara que é muito voluntarioso. Às vezes ele surge como um efeito surpresa dentro da área. E isso vai desequilibrando a partida. Coisa que o Atlético não conseguiu fazer nem com o Grêmio, nem com o São Paulo e nem com o Cienciano lá. E aí, a gente vai chegar também num outro ponto. Que o Coelho e o Rony têm que afinar mais sua finalização. Porque a gente criticava muito o Paulinho. Claro, os caras estão agora no começo. Mas tem certos tipos de gols que você não pode perder. Porque isso aí define o campeonato. Como foi o Vargas, que perdeu aquele gol na final da Libertadores, que poderia ter dado o título para o Atlético e não deu. Por quê? Porque o Vargas perdeu aqueles gols. O gol que o Kardec perdeu na Copa do Brasil, se ele faz aquele gol ali, o jogo era outro. Ele perdeu no contra-ataque
matou o jogo. Então o Atlético tem que afiar a sua finalização e afiar o seu meio campo. Quando o Atlético conseguir dominar o meio campo das partidas, ele tem uma propensão maior de chegar à vitória, que é o objetivo final de toda partida de futebol. O Deportes Iquique é um adversário fraquíssimo, o Atlético tem obrigação de vencer, o Atlético não é favorito, ele tem obrigação de vencer essa partida. Por quê? Que a gente fala, toda competição que o Atlético entra, ele tem que jogar a vida, independente se é Campeonato Mineiro, se é Sul-Americano, se é Copa do Brasil, se é Brasileiro. No Brasileiro a gente já está muito atrás, lógico que é só o começo, dos 6 pontos a gente conquistou 1. Contra o Vitória a gente não vai ter o Lianco, vai ter que arrumar alguém para jogar no Lianco. Eu prefiro que jogasse ou o Rômulo ou então o Ivan Roman, porém o Ivan Roman não deve ter oportunidade agora, então na minha opinião o Rômulo tinha que jogar. Porém acho que o Cuca também não vai fazer essa alteração assim. Por quê? Porque o Rômulo é um cara de um perfil técnico muito grande, fez algumas partidas, mostrou ter toda essa habilidade, porém o Cuca acho que não confia nele ainda. Eu acho que na partida de amanhã seria uma boa o Cuca aproveitar ali os minutos finais ali, os 20, 30 minutos finais ali, fazer essa alteração, sacar o Lianco, colocar um cara ali para ele testar como é que vai funcionar no jogo, para o jogo contra o Vitória a gente chegar bem azeitado e não perder mais pontos que nos colocariam já numa situação um pouco mais complicada dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que é tudo o começo. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe. E até o pós-jogo da partida da Sul-Americana. Um abraço a todos.